Só para nós estamos recebendo o servo de Deus, está aqui o irmão Gabriel, ministro da palavra do Senhor, obreiro desta casa, um jovem pregador que Deus tem usado poderosamente. Ele vai nos trazer uma palavra de Deus esta manhã. Eu estou feliz pela presença dele aqui, e por ele ser o instrumento do Senhor para nos abençoar. Ele vai trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações, e com certeza você vai sair daqui mais abençoado do que você já está. Amém? Quem pode adorar a Jesus pela vida do servo do Senhor? Vamos aplaudir a Deus, vamos recebê-lo com alegria. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor e adoração. Sem Ele nós não somos nada. Quero aproveitar com os irmãos, para nós ganharmos tempo, compartilhe o texto sagrado comigo, livro do Gênesis, capítulo de número 21. Livro do Gênesis, capítulo de número 21. Enquanto os irmãos procuram, quero aproveitar também e glorificar a Deus pela vida do nosso pastor Eduardo Souza. Para mim, não é só um pastor, é um amigo, e a qual tem uma referência gigantesca para a minha vida. E eu sei que o pastor Eduardo hoje é uma referência para o Brasil. Referência como pastor, pregador e um grande líder. Deus te abençoe, pastor Eduardo, o senhor e sua casa. Aos meus amigos que estão aqui, mas também respeito muito, que são os copastores meus, os copastores desta igreja, pastor Márcio, pastor Gilson, pastor Clebson, pastor Washington. Vocês são pessoas que a gente aprendeu a amar e respeitar. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a todos os irmãos que estão presentes aqui nessa noite. Tem muitos amigos aqui nessa casa, eu tenho a honra de congregar no Bom Retiro. Eu posso dizer que eu amo a Debras Bom Retiro. São um pouco mais de 4 anos aqui, e aqui a gente tem aprendido a amar inúmeras pessoas. Já vi ali no fundo o pastor Daniel Lima. Deus abençoe, pastor Daniel, sua família, sua casa. Meus irmãos, compartilhe o texto sagrado comigo. Eu, como não sou nada besta, eu vou aproveitar a unção do pastor Eduardo. Ele começou a falar sobre Abraão, e o louvor terminou falando de deserto, e eu vou na mesma direção do Espírito de Deus. Compartilha comigo Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 9, isso. Livro do Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 9. O texto diz: E viu Sara que seu filho, o texto diz, versículo 9, e viu Sara que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: ponha fora esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do menino e acerca desta tua escrava. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência, mas também do filho desta escrava farei uma nação, porquanto é sua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. Então ela partiu andando errante no deserto de Berseba, e, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu
a voz do menino, desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o menino e pegue-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Você pode se assentar adorando a Deus. Meus irmãos, o livro do Gênesis, o livro do Bereshit, o livro do princípio, o livro da criação, o livro do começo, o livro do início, ele nos traz inúmeras grandes lições. Todo aquele que quer ser um líder, um conquistador, quer ser uma pessoa que tenha domínio, quer ser um comandante, quer ser um grande líder, tem que conhecer o livro do Gênesis. Ele nos traz inúmeras grandes lições. E sobre a família patriarcal, a Bíblia começa a nos narrar a sua origem, aonde um homem por nome de Terá, ele teve 3 filhos, um por nome de Abrão, que Deus transformou para Abraão, outro por nome de Arã, e outro por nome de Naor. E a Bíblia diz que, ao passar dos anos, Arã, ele tem um filho por nome de Ló, só que, no decorrer dos anos, Arã, ele morre e deixa o seu filho Ló. E bem no ano onde Arã, ele morre, a Bíblia começa a nos mostrar que Deus se manifesta para Abraão e diz para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui Deus, ele dá 3 direções para Abraão. Primeiro ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus, ele estava querendo quebrar todo o vínculo de dependência de Abraão sobre o local. Deus queria quebrar todo o vínculo de dependência de Abraão do seu meio social. E Deus queria quebrar o vínculo de dependência de Abraão com os seus pais. Porque Deus queria que Abraão entendesse que ele deveria depender somente dele. E quando Abraão, ouvindo a palavra de Deus, ele pega seus poucos rendimentos, pega seu sobrinho Ló, pega a tua esposa, e ele sai para uma terra que Deus iria mostrar, e Deus não deu para ele um norte, Deus não deu para ele uma direção, Deus não deu para ele uma bússola. Abraão não tinha GPS, mas tudo que Abraão tinha era uma palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder e a capacidade de nos tirar do lugar da onde está, aonde estamos, para nos levar a lugares e patamares maior. E quando Abraão, ele chega na terra que Deus prometeu para ele, ele chega em Canaã, só que era tudo muito novo, era tudo um começo ainda, e houve uma grande fome em todas as terras vizinhas, inclusive Canaã. E Abraão olha para Sara e fala: Sara, vamos descer para o Egito. E Sara concorda com Abraão, só que naquele momento Abraão toma uma estratégia, e ele diz: Sara, só que tem um porém, você é muito bonita, você é muito bela, e quando nós chegarmos no Egito, os egípcios vão olhar para você, Sara, e eles vão admirar a tua beleza, e se eu falar para eles que você é minha esposa, eles vão me matar dentro do Egito. Então vou ter que usar uma estratégia. Eu vou dizer, Sara, que você é a minha irmã, porque assim preservaria a sua vida e a minha vida mesmo no meio do Egito. E quando Abraão desce com Sara para o Egito que naquele tempo era uma grande nação, uma grande metrópole, aonde quando foi constituído por tribos nômades da Ásia e tribos nômades da África, formando 2 grandes cidades, o Egito do Alto e o Egito do Baixo. E o rei Mene do Egito do Alto, ele conquista o Egito do Baixo,
e unifica todo o Egito, formando o Egito em uma grande nação, uma grande potência. E quando Abraão ele chega, ele vê que era tudo muito novo. Ele começa a se admirar naquela grande nação, naquela grande metrópole. Ele começa a ver que as pessoas do Egito tinham costumes diferentes dos dele. Abraão começa a ver que lá no Egito os egípcios usavam poucas roupas. Isso, ele começa a notar que as músicas no Egito eram músicas que balançavam muito o corpo, tinha muito ritmo. E ele também começa a analisar que os egípcios eram politeístas, eles tinham muitos deuses. E no momento que Abraão está no Egito, os homens do Egito olham para Sara e começam a admirá-la, começa a admirar a sua beleza, e chegam em Abraão e perguntam para ele: o que ela é sua? O que você é dela? Naquele momento Abraão diz para eles: ela é minha irmã. Pegam Sara e levam Sara até o palácio, até Faraó, e apresentam para Faraó. Só que no momento que Faraó olha para Sara, ele admira a beleza de Sara, e ele pergunta: com quem que ela está? Trouxeram Abraão para ele, e aí Faraó pergunta: o que você é dela? Naquele momento Abraão diz para Faraó: esta mulher, ela é minha irmã. Naquele momento o Faraó, ele dá muitas dádivas para Abraão. Ele chama teus súditos, e o texto diz que ele entrega para Abraão muito ouro, muita prata, muita ovelha, muito camelo, e escravos e escravas. Abraão se torna extremamente rico dentro do Egito. Só que na mesma noite que Faraó está com Sara, a Bíblia vem nos mostrar que Deus, ele visita Faraó. E quando Deus visita Faraó, pela manhã Faraó totalmente irritado, irado, ele manda chamar Abraão. E quando ele chama Abraão, quando Abraão está diante dele, ele fala: por que você mentiu para mim? Por que você mentiste dentro da minha terra, dentro da minha casa? Aí Abraão disseste para ele: o que foi, Faraó? Ele disse: você disseste que essa mulher, ela é sua irmã, mas Deus me visitou essa madrugada e disse: não toque nessa mulher, porque ela será mãe de multidões. Se você tocar nela, você vai morrer, e pragas virão sobre a tua nação. Naquele momento Faraó disse para Abraão: você mentiu para mim, você falou que era tua irmã, mas ela é tua mulher, e porque você mentiu para mim, vai-te embora daqui, leva todo o ouro que eu te dei, leva toda a prata que eu te dei, leva todos os camelos que eu te dei, leva todas as cabras, as ovelhas que eu te dei, leva todos os escravos e escravas, vai embora com tudo que eu te dei. Abraão, ele sai muito rico do Egito. E eu quero dizer uma coisa para você: o Egito é lugar de você conquistar, mas o Egito não é lugar de você se contaminar. Eu vou repetir: o Egito é lugar de você conquistar, mas o Egito não é lugar de você se contaminar. Você vai ver que no Egito, as pessoas do Egito se vestem com poucas roupas. Os homens gostam de ir fora sem camisa, as mulheres com roupas curtas. Mas você não se veste igual as pessoas do Egito, porque você se veste igual as pessoas de Jerusalém. Você vai ver que no Egito eles cantam músicas que pelo ritmo são atraentes, mas você não coloca nos teus lábios as músicas do Egito, porque os teus lábios são para adoração ao Deus de Jerusalém. Ei, você vai ver que no Egito eles adoram muitos deuses, mas você não adora nenhum Deus do Egito, você adora ao Deus de Jerusalém. E por você estar no Egito e ser fiel no Egito, Ele preserva a tua casa, Ele preserva a tua família, Ele preserva os teus filhos. Você pode estar no Egito, mas você não é do Egito, você é de Jerusalém. Abraão muito rico, e a Bíblia nos diz que ao passar cerca de quase 5 anos que Deus fez a promessa, a Bíblia diz que Deus se apresenta para Abraão e diz para ele: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, e eu sou o teu escudo, Abraão. Naquele momento Deus estava dizendo para ele: Abraão, eu sou o teu galardão, porque eu sou a sua própria recompensa. Mais do que tudo aquilo que você pode conquistar,
mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que o dinheiro, mais do que os funcionários, mais do que tudo que você tem. Eu sou o seu maior bem, eu sou a sua maior recompensa, Abraão. Mas tem um porém, Abraão, eu também sou o teu escudo. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, a polícia militar é boa. Abraão, a polícia civil também é boa. Abraão, a polícia federal é boa. Abraão, o exército também é muito bom. Todas as forças armadas são muito bom, mas eles não podem te guardar 24 horas do dia. Mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com tuas penas, e debaixo de tuas asas estarei seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerei seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O diabo pode preparar bala perdida, o diabo pode preparar acidente de carro, o diabo pode preparar um homem ímpio. Mas eu preciso te dizer, porque você entrou aqui hoje, para você e para os seus, livramento de Deus. Chega, 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 chega. O diabo prepara o laço, mas o livramento está nas mãos de Deus. Naquele momento passa-se mais 5 anos e completa-se 10 anos do tempo que Deus fez a promessa. E quando completou-se 10 anos, a Bíblia diz que Sara se apresenta para Abraão e diz: Abraão, nós estamos muito avançados em idade. Abraão, e nós não temos filho ainda. Abraão, nós estamos muito avançados. E agora, Abraão, o que nós vamos fazer? E no momento que Abraão vai consultar o Senhor, Deus fala com ele: Abraão, sai da tenda, Abraão, vem aqui para fora. E no momento que Abraão sai da tenda e fala com Deus, ele tem uma espécie de visão. E Deus fala para ele: Abraão, olha para as estrelas do céu. Quando Abraão olha para as estrelas do céu, Deus fala para ele: conta as estrelas. Abraão tenta, mas ele não consegue. Aí Deus fala para ele: Abraão, assim como as estrelas do céu, e assim como os grãos de areia na terra, se alguém puder contar a sua descendência, alguém também contará. Se alguém puder contar as estrelas do céu e os grãos de areia da terra, também contará a sua descendência. Naquele momento Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, você está me pedindo um filho, mas Abraão, eu vou te dar uma descendência. Que é isso, Gabriel? Eu preciso dizer uma coisa para você aqui. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas para você que entrou debaixo de oração, eu preciso dizer para você: só existe uma oração que Deus não ouve. Isso, só existe uma oração que Deus não ouve. Talvez alguns teólogos devem estar falando: Gabriel, você está falando heresia, porque um dos atributos incomunicáveis de Deus é a onisciência. Deus, ele sabe de todas as coisas. Como existe uma oração que ele não ouve? Isso, só existe uma oração que Deus não ouve. Sabe qual é? É a oração que você não faz. Mas para você que entrou aqui hoje: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso de uma providência. Deus, eu preciso de um milagre. Deus está dizendo para você nesta manhã: Abraão, você me pediu um filho, mas eu vou te dar uma descendência. Abraão, você me pediu algo, mas eu vou te dar muito mais, muito mais, muito mais do que você me pediu, Abraão. E no momento que se completa 10 anos, Sara chega para Abraão e diz para ele: Abraão, nós não temos filho. E Abraão falou assim: sim, mulher, ainda não temos. E ela falou: mas eu tive uma ideia. Abraão, deita com a escrava mais bela, a escrava Agar. Deita-te com ela, porque dela Deus vai cumprir a promessa. Abraão poderia dizer: Sara, desculpa, mas quando Deus fez a promessa, nós não conhecíamos nem Agar. E tem um porém, Sara: Deus não precisa de empurrãozinho, Deus não precisa de jeitinho para cumprir a promessa. Nós temos que entender que a promessa de Deus vai se cumprir no tempo dele, Sara. Já passou 10 anos, mas na hora certa vai acontecer. Mas não, Abraão, ele ouve Sara e se deita com Agar. E uma coisa que Deus não compactua é com o pecado. E o que a atitude de Abraão foi adultério. E pela atitude de Abraão de se deitar com Agar, Deus, ele se cala por quase cerca de 13 anos e meio. Só que tem um porém: a escrava por nome de Agar, ela começa a gerar. E no momento que ela começa a gerar, a atenção que era para Sara agora vai para a escrava por nome de Agar.
E no momento que Agar recebe a atenção da casa, Sara fica irritada, Sara fica irada, porque a atenção era dela, agora a atenção é de Agar. E ela chega para Abraão e fala: Abraão, o que está acontecendo? Você antes dava atenção para mim, agora você dá atenção para a escrava. Abraão fica irritado também e fala: Sara, faz o que você quiser com essa escrava, porque ela não é só minha, ela também é sua. E o texto bíblico vem nos dizer que Sara aflige Agar ao ponto da escrava, mesmo gestante, fugir de casa. Só que no momento que Agar foge, ela sai errante pelo deserto. A Bíblia diz que o anjo de Deus se manifesta e se apresenta para ela. Só que na tradução João Ferreira de Almeida, a palavra anjo aparece com letra maiúscula. O que é isso? É uma teofania, uma manifestação divina. Quando não tem sacerdote, quando não tem profeta, quando não tem juiz, alguém que Deus possa usar, aí Deus usa um subterfúgio. O próprio Deus não podia se apresentar de forma plena como ele era, porque o ser humano não suportaria a santidade e a glória de Deus. O ser humano morreria. Então Deus se apresenta em forma de anjo e ele diz para Agar: Agar, o que você tem? Ela começa a se explicar: eu fui afligida na casa de Sara e de Abraão. Aí Deus fala para ela: Agar, volta pelo teu caminho. E no momento que Deus fala para ela: volta pelo teu caminho, Deus continua dizendo para ela: sabe por quê? Porque aquilo que você está gerando, o que você está gerando é um menino. E esse menino, ele tem um nome. O nome dele é Ismael, que significa Deus me ouviu no momento da minha aflição. Agar, ela volta para casa, se humilha para Sara e Abraão. Ei, só que tem um porém. Quando Deus falou volta pelo mesmo caminho, Deus estava dizendo: o caminho que você toma numa atitude de emoção, o caminho que você toma tomando atitudes impulsivas, o seu caminho, Agar, seria um caminho de fracasso, um caminho de derrota. Porque quando se fala de caminho na Bíblia, se fala de destino. O seu destino seria a derrota. Mas eu falei para você voltar pelo mesmo caminho, porque não é esse o caminho que eu tenho para você. O caminho que eu tenho para você é um caminho de excelência, que vai te levar para o sucesso. Tudo aquilo que quis tirar você dos caminhos do Senhor no ano de 2022, Deus está dizendo para você: hoje eu quebro todas as barreiras e te coloco no meu caminho, porque eu tenho uma trajetória para você de excelência e de sucesso. Naquele momento passa o período do estado interessante de Agar. Ela dá luz ao menino depois de 9 meses e coloca o nome dele de Ismael. A alegria toma conta da casa, a alegria toma conta do ambiente. Agora Abraão, ele pega nos braços o seu filho do seu sangue, Ismael. Só que Deus se cala por quase 13 anos e meio, 14 anos. Mas depois de quase 13 anos e meio a 14 anos, Deus se apresenta para Abraão e Deus diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus, ele já chega corrigindo Abraão. Abraão, 2023 eu quero mais santidade. Abraão, 2023 eu quero que você leia mais a Bíblia. Abraão, 2023 eu quero que você jejue mais. Abraão, 2023 eu quero que você seja mais fiel. Só que aí Deus, ele faz a lembrança para Abraão. E qual é? Deus diz para ele: a tua mulher Sara dará luz a um menino, ela ficará gestante. O que é isso, Gabriel? Eu preciso dizer uma coisa para você. Passou-se alguns dias e Sara ficou gestante. A promessa que Deus fez se cumpriu depois de quase 25 anos. Sabe por quê? Porque Deus, quando olha para nós e nos promete, a promessa de Deus não é igual. Quando um nome suja no SPC e no Serasa, passa 5 anos e a promessa caduca. Não, quando Deus faz uma promessa, pode passar 1 ano, pode passar 5 anos, pode passar 20 anos. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Promessa de Deus, ela não caduca. Se Deus falou que vai salvar, ele vai salvar. Se Deus falou que vai transformar, ele vai transformar. Se Deus falou que vai multiplicar e vai honrar, ele vai multiplicar e vai honrar. A promessa de Deus não tem prazo de validade. Quando nasce o filho de Sara com Abraão, Isaac, coloca-se o nome de Isaac, riso, alegria. Agora a alegria está em porção dobrada dentro da casa. Abraão tem Ismael, um pré-adolescente, num braço e um recém-nascido no outro. Agora a alegria tomou conta da casa em porção dobrada. Só que ao passar os meses, a Bíblia diz que Ismael foi brincar com Isaac. E quando Ismael foi brincar com Isaac, coisa de criança, coisa inocente,
A Bíblia diz que Sara viu Ismael brincando e zombando com Isaac, mas ela se ira, e ela chega em Abraão e fala: Abraão, bota para fora o menino e também esta escrava, eles não vão herdar a herança de Isaac. Sara não estava preocupada com a promessa, Sara estava preocupada era com a herança, mas a promessa de Deus é maior do que tudo que tem aqui na terra. Só que quando Abraão ouviu aquilo, foi mal ao coração dele, porque Ismael era filho dele, e Abraão vai para a oração, e no momento que Abraão vai para a oração, Deus fala para ele: Abraão, é o seguinte, ei, não tenha por mal as palavras de Sara, sabe por quê? Porque Isaac eu farei a tua descendência, só que do filho desta escrava eu farei uma nação. Abraão se levanta correndo animado, vai até o aposento, pega um bocado de pão, um jarro de água de 2 litros, no máximo 2,5 litros, um odre, e leva e coloca no ombro de Agar. Ele vai agora até o quarto do menino Ismael e dá o último abraço, o último beijo, o último cheiro, levanta o menino e leva até a mãe dele. E no momento que ele faz isso daí, ele bota Agar e Ismael para fora. Ei, no momento que Agar é mandada embora de casa, talvez a mente dela começou a passar inúmeras coisas, porque ela falou: calma aí, eu não cometi nada de errado, a Bíblia não mostra nenhum erro de Agar, a Bíblia não mostra nenhuma atitude ilícita de Agar, mas ela foi botada para fora. Agar experimentou algo que talvez você já experimentou na vida. O que é? A ingratidão. Nem Deus suporta a ingratidão. A ingratidão, assim como a inveja, é um sentimento de Lúcifer. Lúcifer, ele teve o céu, mas ele rejeitou o céu, ele foi ingrato. Ei, Cristo curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Ele perguntou: cadê os outros 9? Porque nem Jesus aceita a ingratidão, nem Deus aceita a ingratidão. No momento que Sara era estéril, Agar servia, mas no momento que Sara começou a gerar, Agar não serve mais. Ei, Jesus está dizendo uma coisa para você aqui nessa noite, nessa manhã: não se fique preocupado com a ingratidão que a vida te deu, não fique preocupado com as apunhaladas nas costas. Sabe por quê? Porque aquilo que eu tenho para você é maior do que a ingratidão do homem. Naquele momento, Agar vai embora e sai andando errante no deserto. Passa o período da manhã, passa o período da tarde, a água acaba, e a Bíblia diz que o menino começa a chorar. E no momento que o menino começa a chorar, Agar pega o menino Ismael e coloca debaixo de uma das árvores secas do deserto, e se distancia na distância de um tiro de arco, para não ver o menino morrer. Ei, Agar chorando de um lado, o menino chorando do outro, os dois caídos no chão, no meio do deserto. Sabe por quê? Porque o deserto, ele tem a capacidade de fazer você parar. O deserto, ele te arranca lágrimas. Ei, o deserto, ele tem a capacidade de fazer você se separar de quem você ama. Só que a Bíblia diz que enquanto Agar está chorando de um lado, o menino chorando do outro, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, mostrando que o céu não está com os ouvidos tapados. E no momento que Deus ouviu a voz do menino, ele se manifesta de novo em uma teofania pela segunda vez, e ele diz: Agar, o que você tem? Naquele momento, na primeira vez Agar conseguiu falar, mas na segunda vez Agar não conseguiu falar. Aí Deus diz para ela: Agar, levanta e pega o menino pela mão. Sabe por quê? Porque nesse deserto, porque nessa fornalha, nesse vale, nessas situações de problema, os amigos vão embora, os colegas vão embora, e tudo que você tem nesse deserto é o menino. Tudo que você tem é a tua esposa, tudo que você tem é o teu marido, tudo que você tem é os teus filhos, e tudo que o diabo quer é fazer você ficar separada do menino. E uma coisa que Deus não quer é separação. E Deus está dizendo uma coisa para você aqui nesta manhã: levanta e pega o menino pela mão, porque separado vocês estão caídos, mas na minha presença, juntos vocês estão de pé. Quem cai por terra hoje é a pomba gira. Quem cai por terra hoje é os laços do diabo. Quem cai por terra hoje é tudo aquilo que quer separar a tua família. Deus está dizendo para você: hoje eu coloco você e tua casa de pé. Hoje eu coloco a tua vida de pé. Hoje eu coloco o teu ministério de pé. Ei. Aí o texto diz que Deus abriu os olhos de Agar. Mas calma aí, Agar era cega? Não. Agar não enxergava bem? Também não. Mas o texto diz que Deus abriu os olhos de Agar. Sabe o que aconteceu com Agar? A mesma coisa em 2 Reis.
Quando o profeta Eliseu estava em casa, tranquilo, e Geazi já chega com o pé na porta e já fala: meu senhor, cercaram a cidade. Aí Eliseu olha para ele e fala: não, meu filho, fica tranquilo, calma. Meu senhor, os assírios cercou a cidade. Ele falou: calma aí, vem cá, Geazi. Deus abre os olhos do moço. Quando Geazi fica com os olhos espirituais abertos, ele vem em volta da cidade, por detrás dos soldados, miríades e miríades de soldados angelicais, soldados do céu. O que aconteceu com Agar foi isso: Deus abriu os olhos espirituais dela, e ela viu um poço no meio do deserto. Levanta a tua mão para receber, levanta. Não adianta você querer viver coisa nova tomando as mesmas atitudes. Não adianta você querer viver coisas maiores tomando as mesmas atitudes, as mesmas práticas. Deus está dizendo para você aqui hoje: 2023 vai ser ano de novas direções. 2023 vai ser ano de novas visões, porque Deus fará você viver novidade. Ei! Agar viu o poço, encheu o odre de água e deu água para o menino, e ela bebeu junto com ele. Só que tem um porém: na casa Agar recebeu um odre de água, mas no deserto ela recebeu um poço. O lugar que era para ela ter mais, ela teve menos. E no lugar que ela teve menos, era para ter menos, ela teve mais. Quando Agar foi mandada embora, ela perdeu o imóvel, a herança, perdeu o carinho do pai para o filho. Quando Agar foi mandada embora, ela perdeu os utensílios da casa, ela perdeu a alimentação diária, ela perdeu todas as providências que havia na casa. Mas no deserto, ela não perdeu o provedor. Ei, 2022 você pode ter tido inúmeras perdas, pode ter perdido empresa, perdido carro, perdido dinheiro, perdido casa, mas Deus está dizendo para você: 2023 você está junto com o provedor, e o provedor te diz: se prepara, este é o ano das tuas maiores providências. Que leva la candolebalaia, que leva la candolebassúria. Ei, banda top é assim. Calabaracala chorebalaia. Na casa Agar recebeu um odre de água, um jarro de água. Só que no deserto ela recebeu muito mais, ela recebeu um poço. Sabe o que é isso? Sabe por que tem muita gente que infelizmente vai embora da igreja, se frustra, fica chateado com pessoas? É porque fica colocando muitas expectativas em homens. E Deus está dizendo para você: tudo que homem pode fazer para você é te dar um odre de água, te dar uma ajuda. Mas só Deus é que pode te dar poços no meio do deserto. Ai. Ei! Rio nasce de forma natural, cachoeira nasce de forma natural, fonte bica nasce de forma natural, mas poço não. Poço é aqui, ó. Tem que cavar e cavar fundo para poder ter água. O que é isso, Gabriel? Deus criou um poço para ela no meio do deserto. E Deus está dizendo para você aqui nessa noite, nessa manhã: ei, o Criador chegou na casa. Aquele que é especialista em criar, aquele que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou o teu ministério. Ele te diz: aquilo que você precisa eu crio. Se você precisa da resposta, hoje eu crio a resposta. Se você precisa da cura, o médico pode dizer que não, a medicina diz que não, mas hoje eu crio a cura. Ei, aquilo que você precisa eu crio, eu crio, eu crio, eu crio. Deus não te deixará morrer no deserto, porque o que você precisa Ele cria. Segura que meu tempo já foi embora. E o texto diz: e o menino cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. O menino cresceu no
Uma coisa é você crescer em palácio, porque crescer em palácio é privilégio. Crescer em palácio é honra, mas nem todo mundo cresce no palácio. Outra coisa é você crescer no campo, crescer na cidade onde todo mundo cresce. Outra coisa é crescer no deserto. Levanta a tua mão para você receber o que Deus tem para você aqui nessa noite. O culto aqui no Bom Retiro é profético. Deus está dizendo para você aqui: eu vou te fazer você crescer no campo das impossibilidades. Eu vou fazer você crescer, ainda que tudo diz que não. Eu vou fazer você crescer, mesmo em meio às portas fechadas. Eu vou fazer você crescer sem ajuda humana. Eu vou fazer você crescer, ainda que não tenha condições ao seu redor. Deus está dizendo: se prepara, há uma unção de crescimento sobre esse lugar. Eu vou fazer crescer tua conta bancária. Eu vou fazer crescer tua vida financeira. Você vai crescer na tua vida acadêmica. Ei, a mocidade vai crescer. Os varões vão crescer. As irmã Bela vai crescer. Deus te diz: há um tempo de crescimento. Quem crê pega. Quem crê pega. Quem crê pega o crescimento de Deus. E habitou no deserto. Habitar, morar. Morar, viver. O interessante é que o lugar que era para ela morrer, ela habitou, ela viveu. Abra a tua mão, abra. O problema nunca foi o lugar, porque Adão pecou no paraíso, mas Cristo foi fiel no deserto. O problema nunca foi o lugar, porque José foi para a prisão, mas Deus foi com ele. José foi para a casa de Potifar, mas onde ele colocava a mão, Deus era com ele. Deus está dizendo para você: o problema nunca vai ser o lugar. Aquele lugar não é o problema, porque quando você entra lá, eu vou entrar contigo. Aquilo que era para dar errado, vai dar certo. Aquilo que era para ser vergonha, vai ser honra. Aonde era para ser morte, vai ter vida. Deus te diz: este lugar será lugar dos teus maiores testemunhos de vitória. Ei! Aí o menino, o texto diz que o menino tornou-se flecheiro no meio do deserto. O menino tornou-se flecheiro no deserto. Como é que pode alguém se tornar alguma coisa num lugar que não tem nada? Você está olhando para este lugar e está falando: como que vai ser alguma coisa daqui? A minha empresa, como que ela vai multiplicar? Não estou vendo nada ao meu redor. Como é que pode? O meu diploma não é nas melhores faculdades. Você está olhando e você está vendo só deserto. Só que eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus quer desenvolver alguém, quando Deus quer desenvolver uma empresa, quando Deus quer desenvolver um ministério, Ele leva para a sua faculdade. E a faculdade de Deus se chama deserto. Ei, não vai dar para falar tudo que Deus me ministrou aqui hoje, mas eu preciso dizer para você: quando Deus quer levantar um ministério de um pastor, Ele não começa aqui no Bom Retiro, não. Porque Moisés foi pastor da nação de Israel, mas antes foi pastorear as ovelhas de Jetro no deserto. Tem gente que olha para o pastor Eduardo e acha que ele caiu de paraquedas aqui. Aqui tem história e tem muita, irmão. Quando Deus quer levantar um pregador, não começa nos maiores altares do Brasil. Nem as tardes da bênção que é ele, nem as tardes da bênção que é ela. É deserto, é anonimato. Mas uma coisa é profeta de palácio, pastor Ismael. Outra coisa é profeta de deserto.
Porque profeta de palácio está preocupado com a oratória, está preocupado com a aparência, está preocupado em pegar uma mensagem que massageia o teu ego, mas não fala do teu pecado que te aprisiona. Profeta de palácio está preocupado com a oferta, em fechar a porta aberta, mas profeta de deserto não. Profeta de deserto está preocupado com vidas nos pés da cruz. Profeta de deserto quer ver Jesus batizar com o Espírito Santo. Profeta de deserto quer ver Jesus curar, Jesus fazer, Jesus operar. Deus te diz: não menospreza os teus desertos, porque nesse deserto eu estou desenvolvendo você. Pega o desenvolvimento de Deus. Vou encerrar aqui. A banda mais top do Brasil. Vem comigo baixinho, vem. Ei, Agar era uma escrava do Egito. E o Egito, quando fala na Bíblia, Egito representa mundo, pecado. Mas no momento que ela foi mandada embora, ela se tornou livre. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 6, versículo número 17, ele diz: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado. E a palavra escravo no original do grego está como doulos, escravo e também servo escravo. Paulo está dizendo em Romanos para a igreja de Roma, no capítulo 6, versículo 17: mas graças a Deus que tendo sido escravos do pecado, vocês obedeciam toda a forma de doutrina do pecado. Só que Paulo manda outra missiva, outra carta para a igreja de Gálatas, e ele diz para aquela igreja, no capítulo 4, versículo 7: assim que já não é mais escravos, porém és filho. Então se és filho, és herdeiro de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo estava dizendo: antes vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês são filhos. O que é isso? Agar é uma tipologia da igreja de Cristo dentro do Antigo Testamento. Uma igreja que saiu do Egito, uma igreja que saiu do pecado e hoje são filhos de Deus. Eu preciso dizer para você: Abraão é uma representação ou tipologia de Deus, Sara é uma tipologia de Israel, e Agar uma tipologia da igreja. Sara foi escolhida primeiro para viver a promessa, só que ela era estéril e só viveu a promessa depois. Israel foi escolhido primeiro, a nação eleita para viver as promessas de Deus, mas rejeitou Cristo como Messias e Salvador, e só vão viver as promessas de Deus depois. Agar foi escolhida depois, mas gerou primeiro, viveu as promessas primeiro. A igreja foi escolhida depois, mas reconheceu Cristo como Messias, Senhor e Salvador, e hoje vivemos as promessas de Deus primeiro. Com a permissão do pastor, fique de pé. Isso, eu já vou terminar. Hoje vivemos as promessas de Deus primeiro. Ei, tome a tua atenção aqui. Na lista de Deus, a igreja é preferencial. Na lista de Deus, a igreja sempre vai estar em primeiro. A tecnologia avançou tanto, mas avançou tanto, irmão, que hoje você consegue pagar uma conta pelo celular, pelos aplicativos bancários. Hoje está tudo muito fácil. Mas eu que tenho mais de 30 anos, eu sou de um tempo que quando nós íamos no banco e chegava no banco, nós olhávamos e já ficávamos tristes. Por quê? Porque a fila para pagar a conta era quilométrica. Aí você entrava na fila para pagar a conta, ficava lá 1 hora, 1h30, 2 horas. Aí quando chegava a sua vez, você estava de frente com a boca do caixa, a mulher do caixa, você fala: agora eu vou pagar minha conta. Aí chegava alguém preferencial do teu lado, aí você olhava já com aquela cara abençoada para ele e para ela,
e fala: não, não acredito, não, a mulher do caixa vai me chamar. Aí a mulher do caixa levantava a mão para a pessoa preferencial, às vezes uma gestante, às vezes uma pessoa de mais idade, às vezes uma pessoa debilitada. Isso é normal, é de direito, preferencial está certo. E chamava preferencial na tua frente: vem, vem. Assim é a igreja para Cristo, assim é Cristo com a igreja. Mateus capítulo de número 20, versículo de número 16. Jesus, ele disse: os últimos serão os primeiros. A tua empresa pode estar lá embaixo, mas Jesus está dizendo: eu vou colocar lá em cima. Ei, a salvação na tua casa é em primeiro, a libertação na tua vida é em primeiro. Você e tua família vai viver as promessas primeiro. Talvez para alguém te valoriza pelo aquilo que você tem, pelo carro que você tem, pela empresa que você tem, pelas condições que você tem. Quando vai te convidar para o casamento ou para a festa de aniversário, o teu nome está lá embaixo. Mas Jesus te diz: para mim não, porque antes de você me amar, eu te amei primeiro. E aqui eu encerro. Até o céu. O céu é para a igreja primeiro. Calma aí, Gabriel, você está maluco? Jesus Cristo em Lucas capítulo de número 14, ele começa a contar uma parábola. E ele diz: o pai de família, um grande senhor, fez um grande banquete. E ele tinha convidado a muitos. Porém no dia do banquete, ele mandou o servo ir 3 vezes buscar os convidados. A primeira vez ele mandou o servo buscar os convidados, e um disse: não vai dar para mim ir, porque eu comprei um campo e vou ter que arar a terra. Chegou em outro convidado e disse: não vai dar para mim ir, porque eu comprei 5 juntas de boi e vou ter que cuidar. Não vai dar para mim, porque eu acabei de casar e vou ter que cuidar da minha mulher. Aí o servo volta para o senhor, o pai de família, e diz: eles disseram isso, não vão poder vir. Aí o pai de família, o senhor, o dono do banquete, ele disse: então vai, sai pelas ruas e convida todos os pobres, convida os cegos, convida os aleijados, convida os mancos. Eu quero a minha casa cheia para o banquete. A primeira vez o servo foi e Jesus veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Os judeus rejeitaram a Cristo. Só que Deus é um Deus trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um só em 3 pessoas distintas. Na segunda ida ele vai, mas ele vai como Espírito Santo. E ele entra nos becos, entra nas ruas, entra nos palácios, entra nas periferias, e ele começa a convidar os convidados, que é a igreja. Só que a terceira vez, ali o pai de família, quando ele chega e vê os convidados, ele vê a igreja que vai morar, que vai se assentar no banquete. Ele olha e fala para o servo: você voltou? Ele fala: voltei, só que ainda tem muito lugar aqui na mesa. Servo, vai agora e busca os convidados. Só que tem um porém: você vai buscar eles à força. Você vai buscar eles à força. E aqui a palavra força é a mesma que está em 1 Tessalonicenses capítulo número 4, quando diz arrebatamento, arpazo, tirado para fora. Ei, aqui o servo foi, e num piscar de olhos ele vai tirar essa igreja aqui da terra. A força, a força, a força. Segura, deixa eu terminar. Eu preciso dizer para você: essa terra é boa, aqui você vai crescer. Essa terra é boa, aqui você vai habitar. Essa terra é boa, aqui você vai se desenvolver. Mas o banquete do céu é melhor, é melhor, é melhor. O que Deus preparou para você não subiu aos teus olhos, nem ao seu entendimento, nem os olhos viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração, porque o que Deus preparou para você é melhor. Eu termino aqui. Essa manhã não é manhã dos últimos. Essa manhã é manhã dos primeiros. E Jesus está dizendo: só você que precisa de um milagre da parte de Deus. Sai do teu lugar, porque se você estiver em último, Ele vai fazer você em primeiro.
e vem para o teu lugar aqui na frente, porque meu tempo já foi embora. Eu quero orar e abençoar a sua vida. O Cristo que tem me levado nos quatro cantos desse Brasil é o Cristo que na lista dele a igreja está em primeiro. Sai do teu lugar e venha. Vem porque eu quero orar por você. Vem. Aqui não estão mais os últimos, aqui só estão os primeiros. Aqui só estão os primeiros. Isso. Na tua família eu vou fazer primeiro. No teu casamento eu vou fazer primeiro. Na tua vida sentimental eu vou fazer primeiro. Na tua vida financeira eu vou fazer primeiro. Vem. Calabaracandorebaraia. Se quiser, enche o corredor, mas não perca a oportunidade, porque aquele que é primeiro, ele está na casa. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. E ele te diz: vem. Hoje é amanhã dos primeiros. Isso. Já vem com as mãos abertas, vem. Isso. Deus, a todos que estão aqui na frente hoje, Calabaracalassória, sobre todos que estão nessa casa hoje, quem veio aqui precisa de um milagre urgente. Hoje você sai daqui com o coração em paz, porque hoje a prioridade é você. Você é minha prioridade. Se prepara, filha. Tem muita gente que olha para você e para você é segunda opção para ela. Você é segunda opção para ele. Mas Jesus está dizendo para você: para mim você está em primeiro. E aquilo que você me pede eu entrego hoje. Pega o milagre de Deus. E enquanto você recebe o milagre, eu renovo tua estrutura. Eu vejo uma cortina de fogo dos teus pés ao alto da tua cabeça. Pega o renovo. Pega, Deus. Sobre todos que estão aqui na frente, o milagre que ele precisa, o milagre que ela precisa, eu declaro sobre a vida de cada um deles, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja de Cristo diz: sai daqui hoje de posse do teu milagre. Sai daqui hoje de posse do teu milagre. Na sua vida Deus fez primeiro. 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 Poder assentar glorificando a Deus. Isso, poder assentar glorificando a Deus. Não se frustrarão.